Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amurf Infra. BODB11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, como eu já disse na abertura do vídeo, esse é um FII Infra. Esse é um fundo de infraestrutura. Na data que eu gravo esse vídeo, ele está sendo gravado, ele está sendo cotado na base de R$10, né? 9,60. Ele entregou de yield nos últimos 12 meses, algo na casa de 10,77. E ele está sendo negociado bem próximo do seu valor justo, a 0,99, ou seja, 1% de desconto. É um fundo que tem uma média liquidez, ainda mais para se tratar de FII Infra, né? Os FII Infras não tem tanta liquidez assim. É um fundo que vem negociando uma média de 600 mil por dia e ele vem com uma boa valorização nos últimos 12 meses. Ele tem uma valorização aí de 10%. No quesito de cotação, você vai ver que tem divergência de um site para o outro. Esse fundo veio ao mercado, começou as negociações em maio, apesar dele ter surgido em janeiro de 2022. Ele começou a ser negociado ali a 10,60, teve uma queda gigantesca. E aí, no final do ano de 2022, momento que o mercado passou por bastante crise, esse fundo despencou para patamares de mais ou menos entre 9,10 e 9,30. E aí, desde dezembro de 2022 para cá, o fundo teve uma boa recuperação e agora ele está mais ou menos lateralizado, ó, entre 9,60, que é o que ele está atualmente, mas também próximo de 9,90. Ele beliscou esses patamares aí. A gente vê que nos últimos 12 meses, 9,15 foi a mínima e 9,90 a máxima, e ele está a 9,61. Voltando aqui para o site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vai ver o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um FII Infra, ele é tipo outros, né? Ele é por prazo indeterminado, gestão ativa, taxa nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório, não há que se falar de vacância, porque querendo ou não, esse fundo também é como se fosse um FII Infra de papel, tá? Ele é um fundo de dívida. Ele já passou da barreira de 10 mil cotistas, conta com mais de 11.600 cotistas. Ele tem quase 29 milhões de cotas emitidas, né? Então imagina, você como pequeno investidor que compra 1, 10, 100, 1.000, 10 mil, ainda assim próximo de 28 milhões de cotas, né? Algo bem pouquinho. A gente vê que ele está valendo 9,69 e ele vale um patrimônio aí de 280 milhões. E o último rendimento anunciado foi de 11 centavos, foi na verdade 10 algum dígito, a gente vai ver isso com mais exatidão mais abaixo. Aqui mais abaixo a gente vê os indicadores de rentabilidade. Esse fundo ele não tem nem 2 anos, então fica muito injusto pelo site aqui. O site está puxando aqui as informações a partir de janeiro desse ano. Mas esse fundo ele é desde abril ou maio do ano passado. Ainda assim, nesse sentido, fica muito injusto, porque ele perde toda essa rentabilidade, ó. Então, acredito que se ele tivesse com essa rentabilidade, ele estaria aí talvez superior até o próprio CDI. Neste período aí, dos 2 anos, o CDI rendeu 23%, o fundo 10%, o IPCA, que é a inflação do período, rendeu 14%, o IFIX 16% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, rendeu também 16%. Mais abaixo aqui, a gente vê as entregas desse fundo. Então, esse é um fundo que fez entregas agressivas, ó, próximos a 15 centavos, acima de 12, mas também teve alguns recuos, abaixo de 9, próximo a 9 aí, acima de 12 novamente, ó, 15 e tal. Então, no mês 6, que ele teve uma entrega bem aquém, né? E agora o último dividendo anunciado foi de 10 centavos, 6 aqui, ó, 10 dígito 6. E aqui mais abaixo a gente vê o yield médio do fundo. Isso aqui é muito pessoal. Esses yields aqui é frente à cota no fechamento do mês e o yield que ele distribuiu naquele mês. Você pode ver 1,5, 1,52, 0,15 e atualmente está nessa casa entre 0,87 e 1,09. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito aqui desse FII Infra, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam aqui do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado de coração todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Outra forma de apoio, os canais Amuinvest, Amudicas e Amufiagro, ambos contam com um clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de nos ajudar, você ainda tem inúmeros benefícios e um dos benefícios, você
tem um hiper mega desconto na planilha de controle financeiro que a gente tem aí do canal. Se quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial ou os vídeos de rumo aos 50 mil lá no canal Amu Invest. É uma planilha muito completa, tá? Uma planilha muito boa, barata, acessível e que eu acho que pode ajudar bastante vocês. Mais uma forma de apoiar o nosso trabalho, a gente tem um e-book de introdução aos fundos imobiliários e também introdução aos fiagros. Esses e-books aí têm uma linguagem simples, de fácil entendimento, fácil aprendizado, são baratos e acessíveis aí e com bastante conteúdo também que pode somar e agregar bastante para você. Considere fazer a aquisição desses e-books porque você vai nos ajudar imensamente. Então, obrigado a todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Aqui agora a gente já está dentro do relatório gerencial, né? O relatório mais recente é de junho de 2023. Aqui ele fala, ó, o Bocaina Infra é um fundo de renda fixa de crédito privado e ele investe em debêntures incentivadas à infraestrutura. Assim como nos FIIs a gente tem CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Nos FIAGROS a gente tem os CRAs, são certificados recebíveis do agronegócio. Aqui nos FIINFRAs a gente tem as debêntures. Todos os três aqui, a grosso modo, tá fazendo uma explicação tosca, uma explicação simplificada, todos os três casos são dívidas. As debêntures são empresas do setor de infraestrutura que emitem dívida. E aí, as incentivadas são de determinados segmentos do país aí, que eles, incentivado significa que não paga imposto de renda. É como se fosse o seguinte, toda a LCI e LCA, elas são isentas de imposto de renda. Então, esses são os benefícios, por exemplo, de LCI e LCA. Então, existem debêntures normais e existem debêntures incentivadas. Essas incentivadas são isentas de imposto de renda. Aqui você vai ver que tem uma certa defasagem nas informações, né? Na época de fechamento e tal, esse dividendo também está desatualizado, não é o dividendo atual. Esse fundo tem uma carteira agressiva, né? Com taxa média da carteira de IPCA mais 8, uma taxa bem agressiva. E o duration médio das debêntures é de 6,3 anos. Debêntures geralmente são de longuíssimo prazo, então um duration, assim, por ser debênture, é até aceitável. 62% está alocado em debêntures, parcela complementar do patrimônio encontra-se em compromissadas, que também apresentam rentabilidade isenta para FIINFRA e cotiza pessoa física. Continuando aqui, ele vai falar sobre os comentários do dividendo de 10 centavos. Isso aqui eu vou pular para vocês, porque já é informação antiga, né? E aquilo que eu falei para vocês, ó, durante esses 4 primeiros meses, o fundo estava gerando receita, mas provavelmente ele não estava negociando. Tanto que lá pelo Status Invest você vai ver que ele começa em maio de 2022. E ele ainda fala que esses 4 meses aqui estava com lock-up. No mundo de investimentos, lock-up fica travado a cota, tá? O seu ativo. Então, durante um período, você não pode negociar, tá? É isso que significa. Aqui, continuando, ele fala que sobre as comparações, que essa rentabilidade do fundo pode ser 156% do CDI. E ele fala que o fundo apresentou um retorno superior ao objetivo, que ele queria ter uma rentabilidade de 1,5 a 2,5 acima da NTNB, né? Então, eles vêm apresentando um ótimo resultado. E aqui ele mostra também o quanto o fundo está começando a cair no gosto dos investidores. Ele começou ali com 1.400 cotistas em dezembro de 2021 e agora, atualmente, está com 11 mil cotistas. Então, assim, teve um crescimento gigantesco desde sua abertura, desde a sua vinda ao mercado. Como o pessoal apelidou ele de BOD, né, que é BODB, aí a própria gestão colocou uma brincadeirinha, né, no relatório com o símbolo de um bode, mas não tem nada a ver, né? Enfim. Aqui ele fala sobre a terceira oferta pública que eles fizeram, né? Então também é notícia antiga, né? Aqui ele fala com o objetivo de construir um portfólio, entrega de distribuições mensais, rentabilidade e tal. Ele fala um pouco sobre isso. Ficamos muito satisfeitos com essa captação da terceira emissão que eles fizeram, que mais que dobrou o patrimônio líquido do fundo, levando-o para aproximadamente 280 milhões. Então o fundo era bem menor que isso. Aí aqui ele vai falar sobre essa crise que a gente teve, já passou, né? Lógico, ainda estamos vivendo ela, mas já passou o momento mais abrupto, ó, o momento desafiador no qual iniciamos a oferta ao final de abril, com ainda os efeitos dos eventos Americanas e Light. Duas empresas que tinham debêntures no mercado, tá? E também estão passando por questões assim de quase falência, né? Então, o fundo veio fazer uma captação neste momento.
Aqui ele fala sobre o portfólio, a integralização dos recursos. Já iniciamos a execução do plano de alocação. No BODB, buscamos originar e estruturar as debêntures. Considerando as movimentações das NTNBs, houve um fechamento de 0,32 no vencimento. E além das debêntures, o fundo detinha aproximadamente 38% em caixa relativa à integralização dessa terceira emissão. A maior parte desse caixa foi alocada em compromissadas pós-fixadas, cujo rendimento é isento, e detalharemos mais sobre isso nas páginas à frente. Então aqui ele fala um pouco mais aqui desse lado, né? Mark to Market, esse MTM aí, né? Ele vai dar uma explicação como que isso funciona. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada aqui para você entender essas marcações, esses MTMs dele aí, né? Continuando, ele fala que a estratégia estabelecida para alocar os recursos foi adquirir papéis no mercado secundário. Então, eles não originaram, né? Eles compraram muitos papéis no secundário. O fundo, historicamente, investiu apenas em emissões no mercado primário, porém, as distorções de preço que identificamos no mercado secundário abriram possibilidade de investimento interessante. Então, eles originaram, mas dessa vez eles optaram por comprar mercado. Então, aqui mostra, por exemplo, ó, alguns ativos que houve compra e as taxas, né? Os durations e as taxas. Inflação mais 7, mais quase 8, mais 9, taxas bem interessantes. E olha o ganho de capital que isso pode gerar para o fundo, né? Eles estão comprando com bastante desconto esses ativos aí, em razão daquela MTM que é a marcação a mercado. Ganho de capital na renda fixa. Uma das possibilidades de ganho na renda fixa é através da compressão da taxa e ganho de capital dela derivado. No BODB, procuramos realizar alocações em papéis com bons prêmios de risco de crédito, os spreads, né? Utilizando como alavancas de valor nossa profundidade técnica e infraestrutura. Então aqui ele vai explicar mais ou menos como é que funciona para tentar ganhar dinheiro na marcação a mercado com a inversão da curva de juros aí. Eles vão falar também a divulgação onde eles apareceram, né? BODB na mídia especializada. Ó. Então, eles apareceram em diversos canais aí do YouTube, né? Alguns desses canais aí eu acompanho. E aqui ele continua falando sobre o mercado de crédito. Essa parte também eu não vou ler para vocês, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e vai vendo com atenção aqui os dois lados, tá? Vou parar aqui também. Qualquer coisa vocês vão vendo os dois lados aí. E aqui tem algumas perguntas. Também essa parte aqui de perguntas eu vou pular. Vamos tentar ir para a parte de ativos do fundo. Mas você pode ver que é uma gestora que é muito preocupada em explicar informações que para alguns é básico, mas que para a maioria dos investidores não tem muito essa noção. Então, eles vão estar explicando o que é TIR. Você está vendo que ele, em vários momentos, está explicando várias situações de mercado, né? Ele fala sobre o spread, a TIR líquida, que é o retorno que os investimentos vão trazer para ele, a performance, como que funciona, rentabilidade ajustada pela distribuição. Toda essa parte aí eu costumo pular. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu ainda vou mostrar lá os ativos que o fundo possui, tá bom? A gente vai ver sobre isso ainda. Mas antes da gente ver sobre isso, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz, considere nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Esse nosso canal aqui, a gente tem o objetivo de chegar a 1000 inscritos. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. Nós já contamos aí com 422, estamos crescendo devagarzinho, tá? Então vá lá e se inscreva, é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta pra nós aí o que você acha desse FIINFRA. Você já conhecia? Você sabia que existe FIINFRA de base R$10? Que eu saiba, esse é o primeiro que existe aí. Você já colocou algum FIINFRA na sua carteira? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente ainda não tenho nenhum FIINFRA. Por enquanto, frente ao patrimônio que eu possuo, eu optei por não ter mais FIINFRAs, tá? Mas futuramente, com o crescimento do meu portfólio, do meu patrimônio, sim, eu vejo que dá sim para você também ter diversificação em FIINFRAs aí. Comenta o que você acha desse fundo, se você teria ele, se você tem algum, tudo isso é importante para o engajamento do canal aí. Os nossos 4 canais, eles fazem parte, eles também estão em outras plataformas. Considere nessas plataformas seguir, se inscrever. Eu abro caixas de pergunta frequentemente em outra, lá no Instagram, tá bom? Então vai lá, deixa a sua dúvida, a sua pergunta que a gente responde dentro da máxima celeridade possível aí para vocês. Continuando aqui, a gente vê hoje a carteira do fundo. A gente tem visto aí o risco de concentração que os ativos trazem para quem investe. Então, um ponto de atenção desse fundo, eu gostei bastante do relatório, eu acho que é um relatório muito bem explicado, muito bem mesmo, mas um ponto de atenção que vocês têm que ter é o seguinte: você entende de infraestrutura ou é igual a mim, que entendo pouquíssimo? Eu tenho um conhecimento um pouquinho melhor de fundos imobiliários, Fiagros eu não conheço tanto assim, e FIINFRA eu conheço menos ainda. Já que eu não sei muito sobre esse segmento,
você tem que buscar ativos diversificados internamente. Note esse fundo aqui, ó. Esse CJN aqui representa 7% do PL. Esse RGRA aqui, ó, representa 17% do PL. Então, isso traz altíssimo risco para o fundo. Por quê? A gente viu com o fenômeno aí de Vegia, HCTR, Versailles, vários ativos tendo problema de inadimplência. Ninguém espera que vai dar algum problema, tá? Mas, e se der problema nesse ativo aqui? Já pensou em impactar 17% do portfólio do fundo? Então, isso é um ponto de atenção aí que tem que se observar, tá? Caso você tenha interesse nesse fundo aí, saiba que isso aqui é um ponto de atenção que tem que ter. Os demais ativos aí estão com menos exposição, tá bom? Mas é interessante você dar uma olhada nisso aí, se esse fundo te interessar. E ele reforça que ele tem ali mais 38% ali em caixa alocado em compromissadas. E aqui abaixo ele mostra novamente o pagamento das distribuições, né? Os dividendos que ele entregou aí. Então, isso aqui pra gente é meio que relevante, né? E aqui tem uma parte importantíssima do fundo. Note, ó, da página 15, provavelmente até o final do relatório aqui, ele vai começar a falar sobre os ativos. Então aqui, ó, Terminal Portuário de Santa Catarina, o código lá é TEEC. Eu vou ler para vocês somente aquele que está com maior exposição, que é esse RGRA. Aquele TEC, que é o primeiro que a gente viu ali, ele sequer está aparecendo aqui para a gente, né? Ele não aparece ali, pelo menos não com esse nome. Ah, se bem que aqui tem o nome dos ativos, ó. Então vamos procurar esse R dos grãos aqui. Vamos procurar aqui embaixo. R dos grãos. Vamos ver se é esse próximo aqui. Acredito que esse aqui é aquele que tem maior exposição aí do portfólio do fundo. Ó, R dos grãos, FCC Rota dos grãos. Então aqui, se você quiser ver, você vai ver todas as informações a respeito desse devedor. A taxa de aquisição, duration, vencimento, ó, posição atual. Eles emitiram, o fundo comprou quase 50% aí da emissão deles, ó. Então essa concessionária Rota dos Grãos é uma sociedade de propósito específico, um SPE. Eles operam um trecho de uma rodovia. Aí, aqui, você está comprando, então, um debênture de infraestrutura de rodovia, ó, a MT-130. Então, aqui você consegue começar a pegar um pouco mais de informações a respeito disso. Ele vai explicar um por um aqui o que ela opera, né? Quem que passa por ela, o que liga. Então, se você tiver interesse, acho que é extremamente importante você ler esses devedores aqui do fundo, né? Então, todo e qualquer ativo que você decidir investir, acho que é de primordial importância que você passe a estudar os devedores do ativo qual você se interessou. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer e reiterar, obrigado de coração, todos vocês que apoiam o nosso trabalho. Obrigado vocês que fazem doação para o Pix do canal, vocês se tornam membros, vocês que compram os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Por falar em e-book, lá no canal Amo Dicas, um canal voltado para concurso público, nós temos e-books de português para concurso. Se você quer aprender português, quer começar a melhorar em português, considere fazer a aquisição desse e-book. Muito obrigado a vocês que colaboram aí. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off,